a gente vai falar um pouco mais sobre saúde, né? Na verdade, de um medicamento experimental que, como eu disse há pouco, né, pode se tornar o primeiro novo remédio oral específico para calvície em quase 30 anos. Os resultados iniciais de um estudo divulgado por uma empresa norte-americana mostraram um aumento da densidade capilar em homens com alopécia androgenética, a chamada calvície comum. Mas o que essa novidade representa, né, na prática? Será que esse tratamento está próximo já de chegar ao mercado? E o que já existe hoje para homens e mulheres que enfrentam a queda de cabelo? Bom, para ampliar um pouquinho esse assunto, eu vou conversar agora com a dermatologista Fernanda Lagares Xavier Pérez, que é membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia. Fernanda, boa noite, obrigada por nos atender. Uma boa noite, Viviana, tudo bem? Boa noite a todo mundo da Rádio Gaúcha, a todos os ouvintes. É uma honra para mim estar participando, agradeço o convite. Obrigada, doutora Fernanda. Acho que vamos começar por essa novidade, né? O que esse medicamento que está sendo testado, que medicamento é esse, né? E por que ele tem despertado, digamos assim, tanta expectativa entre especialistas e também pacientes? Perfeito, Viviana. Então, na verdade, não é nenhum medicamento muito novo no sentido de molécula nova. É o minoxidil, né, que nós já usamos, inclusive, na nossa prática clínica, né, já temos bastante estudos, né, mostrando ali o minoxidil tanto tópico, né, que é aquele de passar, quanto também o via oral em baixas doses, que a gente utiliza bastante para os pacientes com calvície, né, tanto em homens quanto em mulheres, apesar de ser uma medicação que a gente chama de off-label, ou seja, não está ali em bula, mas a gente tem bastante estudo, né, bastante segurança para o uso dessa medicação. O que acontece é que essa farmacêutica norte-americana está em desenvolvimento, então, de um novo minoxidil, vamos dizer assim, né, a mesma molécula, mas uma forma de liberação dessa medicação no nosso organismo de uma forma diferente. Então, o minoxidil que a gente tem hoje em dia, ele faz como se fosse um pico de ação no nosso organismo, né, uma liberação mais rápida, e isso pode ser, né, um fator que pode contribuir para alguns efeitos cardiovasculares dessa medicação. Então, às vezes, alguns pacientes podem sentir um pouquinho de palpitação, né, um inchaçozinho nas pernas, ou uma baixa de pressão, que acredita-se que possa ter alguma influência desse pico de ação do minoxidil. A proposta deles é fazer essa medicação de uma liberação mais prolongada, né, para reduzir esses picos, então fazendo com que o minoxidil seja entregue de uma forma mais lenta, mais constante no nosso organismo e mais estável ao longo do dia. A expectativa da empresa realmente é combinar, né, a eficácia dessa medicação com menos risco de efeito colateral, só que isso ainda precisa ser confirmado, né? O que, como tu bem já disse, a gente tem dados preliminares, né? A gente não tem ainda o estudo publicado, os dados, né, completos de acompanhamento também a longo prazo. É um primeiro passo, né, doutora? Exatamente, perfeitamente. É um estudo já ali, né, dados promissores que foram divulgados pela farmacêutica, mas que ainda a gente precisa de uma maior confirmação, né, aguardar os próximos dados que eles vão nos fornecer. Bom, o que falta para saber se esse remédio realmente vai poder ser usado no tratamento da calvície, né? A senhora falou que ele está em fase inicial ainda, mas qual é o próximo passo, né? Demora muito até chegar a ser um medicamento assim ser comercializado? Poder ser comercializado, no caso? Ótimo. A gente tem, né, algumas fases ali nos estudos científicos para a liberação de uma medicação e esse estudo a gente diz que ele está numa fase 3, né? O que significa isso? Ele já passou por algumas fases ali que avaliam uma eficácia da medicação, segurança inicial também, mas falta os dados finais desse estudo, né? O que acaba sendo bem importante no sentido de completar ali esse estudo para fazer uma publicação final, tem que ser ainda submetido, né, às agências reguladoras. No caso da agência norte-americana é o FDA, né, que depois tem que regularizar, aprovar, para depois sim poder chegar no mercado. Então a gente ainda está nessa fase 3, né, a gente pode dizer que até chegar no mercado seria até uma fase 6, então ainda tem algumas etapas para serem cumpridas. Para a gente poder chegar, por exemplo, no Brasil, né, que daí a gente também se importa muito com
aqui o nosso mercado nacional. Claro. Já é um pouquinho diferente, porque o FDA e a Anvisa, eles são órgãos regulatórios independentes. Então, depois que, né, geralmente vai ter uma aprovação, provavelmente, primeiro no mercado norte-americano, porque a empresa, né, é de lá, e posteriormente pode ser também submetido para regulamentação da Anvisa. Não temos como exatamente dar assim, uma comprovação de tempo, né? Aqui da Anvisa, cerca de 2 até 3 anos até fazer uma regulamentação pode acontecer. Então, não diria que seria talvez para o próximo ano, né? É claro que tem a possibilidade também de fazer essa medicação posteriormente de forma manipulada, né, em farmácias de manipulação, mas para que isso aconteça ainda precisa ter inicialmente até a liberação do estudo completo, né? Sim. Então, é uma coisa que infelizmente demanda ali um tempo, né? A gente precisa de uma paciência, porque a gente também só tem esses dados preliminares de 6 meses de acompanhamento. Como a calvície é uma doença que a gente precisa de uma manutenção, de um tempo muito prolongado de tratamento, 6 meses a gente ainda considera pouco, né, para dados de segurança. Então, provavelmente a gente vai ter estudos mais a longo prazo para que o paciente possa ter aquela certeza, né, de segurança, de, né, redução de efeitos colaterais e tranquilidade para usar essa medicação. Então, realmente ainda vai um tempinho. Antes do intervalo, quando eu disse que a gente ia falar sobre esse assunto, até eu pedi a participação aqui dos ouvintes, né, doutora Fernanda, e eles mandaram várias mensagens aqui, né, por exemplo, uma delas é, quando a gente fala em calvície, muita gente pensa apenas nos homens, né, Exato. mas mulheres também sofrem com esse problema. Queria que a senhora explicasse rapidamente, né, para a gente conseguir também atender o maior número de ouvintes aqui, as diferenças importantes entre a calvície masculina e a feminina. Perfeito, excelente observação. Muitas vezes a gente realmente só lembra da calvície masculina, né, que realmente é a mais conhecida, às vezes é a que vai dar mais repercussão, né, visual, mas realmente, hoje em dia, cada vez mais a gente tem diagnosticado também, né, calvície feminina. Os mecanismos de ação não são exatamente os mesmos, né, mas tem muita relação no tratamento das duas, né, o minoxidil, inclusive, ele pode ajudar nos 2 casos, né? Porque o minoxidil é uma medicação que ela vai fazer, então, um aumento ali da densidade capilar, com o aumento da espessura do fio, e também ela pode prolongar o tempo de crescimento do cabelo, né? Então, acaba sendo uma etapa de tratamento bastante importante. Existem diferenças também nos tratamentos, né, entre homens e mulheres, nem toda medicação que a gente vai usar para os homens, a gente usa em mulheres. Então, a gente tem que avaliar bem, né, caso por caso. Para mulheres também tem uma correlação com a fase, né, reprodutiva que a mulher está. Então, se ela está na menopausa, se ela está pré-menopausa, também isso influencia para a decisão do tratamento. Existem outros fatores que influenciam também na queda de cabelo, né? A gente acaba fazendo alguns exames de sangue, entendendo a histórico do paciente para direcionar melhor os tratamentos. Mas é super bem, né, lembrado que também não é uma doença exclusivamente do público masculino, mas também acomete as mulheres. Bom, o Leonardo aqui tem uma pergunta, ele quer saber se a gente pode tomar o remédio de forma preventiva, ou seja, eu não tenho problema de queda de cabelo, nem sei se vou ficar no caso, calvo, como diz o Leonardo aqui, mas eu posso tomar de forma preventiva? Não se tem essa indicação, tá? Como medicações via orais, né, elas realmente precisam de um acompanhamento, em alguns casos pode ter efeito colateral, então a gente acaba fazendo uso realmente quando a gente tem uma doença diagnosticada do couro cabeludo, né? Não só até em calvície a gente utiliza o minoxidil, pode ser utilizado em outras doenças do couro cabeludo também, mas não se faz, né, esse uso assim de forma apenas preventivo. Sim. É realmente para tratamento da doença. O Paulo, para quem já está calvo há muito tempo, é possível reverter?
tem que ser bem individualizado, né, essa avaliação. Por isso que é tão importante assim, a consulta com o dermatologista para definir bem o tratamento individualizado. Porque em alguns casos de, né, alopecia androgenética, né, que é a calvície, mais avançados, a gente vai utilizar o tratamento clínico, né, o tratamento clínico que eu digo são as medicações em casa, né, muitas vezes a gente associa o minoxidil, às vezes com outras medicações que vão inibir ali uma parte hormonal, que é o DHT, que faz parte ali do afinamento do fio que a calvície causa. Então, muitas vezes a gente vai associar essas medicações para esse paciente, mas se for uma calvície às vezes muito avançada, a gente vai talvez até conversar com relação ao transplante capilar, né? Sim. Porque a medicação às vezes vai ter um limite do que ela vai conseguir reverter, vamos dizer assim, né? Aumentar a densidade capilar desse paciente. Então, em alguns casos, a gente vai associar alguns procedimentos em consultório de dermatologista, em outros casos até propor, né, a associação com o transplante capilar. Bom, outro questionamento aqui de ouvinte, né, doutora Fernanda, queda, não, deixa eu recuperar aqui. Ele está falando, a Paula aqui está falando sobre calvície hereditária, ela realmente existe? A calvície, na verdade, hoje em dia a gente considera, né, que ela pode ter um componente multifatorial, né? O que significa isso? Teria, então, um componente genético, né, que se sabe, principalmente na masculina, que pode ser bem forte. Então, a gente pergunta se tem pai, né, mãe, tios, avós na família com calvície. Isso poderia ter uma maior chance também da pessoa desenvolver, né, essa alteração do couro cabeludo, mas não é apenas isso, né? Tem outros fatores que também podem contribuir, né? Fatores hormonais, ambientais, mas a genética acaba contribuindo bastante para o que a gente chama de calvície, né? Alopecia androgenética. Então, acaba que é um fator importante que a gente considera, sim, na hora da avaliação do paciente. E o estresse, hein, doutora Fernanda, também pode colaborar? Perfeito. O estresse em si, ele não é considerado como sendo um causador da calvície. O que pode acontecer é que tanto o estresse como alguma doença, algum fator assim, né, estressor que pode acontecer nas nossas vidas, isso pode ser responsável por uma queda de cabelo, né? Sim. Que pode acontecer alguns meses depois desse fator que gerou o estresse. Isso a gente não chama de calvície, a gente chama de eflúvio, né? Talvez até o pessoal de casa já tenha ouvido, eflúvio telógeno agudo. Ou seja, uma queda de cabelo depois de algum fator que gerou esse estresse, né? Às vezes é uma morte na família, uma prova que a paciente teve, uma medicação nova, alguma coisa que gerou uma mudança ali no organismo, né? Os mais clássicos que a gente ficaram bem conhecidos, o Covid, né? Que teve muita queda depois do Covid. E a gente vê também muito depois da gestação, né? Nas puérperas, que isso é aquela queda de cabelo clássica também, né? Verdade. Mas isso não é exatamente o que acontece na calvície, mas como a gente pode ter esses eflúvios ao longo da vida, pode ser que um paciente que tenha calvície tenha esses eflúvios, e aí tem a percepção de que a queda está aumentada, que o cabelo está ficando mais fino. A parte boa é que esses eflúvios, eles podem ser autolimitados, né? Aquele cabelo vai voltar a crescer novamente, mas quem tem calvície pode sofrer um pouquinho mais com isso, tendo a percepção de que até a calvície tenha piorado, né? Então é importante a gente avaliar. Bom, mais uma pergunta aqui, que chegou aqui no nosso WhatsApp do Regis, e várias outras nesse sentido, né? Peguei a do Regis aqui, mas é uma pergunta, uma dúvida recorrente aqui dos ouvintes. O minoxidil, ele tem a disfunção erétil como um dos efeitos colaterais? A senhora falou dessa questão cardiovascular, mas tem essa questão também da disfunção erétil? Perfeito. Isso é muito interessante porque às vezes tem uma confusão em relação a isso. O minoxidil, ele não tem uma ação, vamos dizer assim, hormonal. Então, ele não tem relação com disfunção erétil, tá? E nem outras alterações sexuais
que às vezes, né, o paciente acaba pensando porque existe os inibidores de 5-alfa-redutase, que os nomes conhecidos são finasterida, dutasterida, que são medicações que em alguns poucos casos, né, mas com alguns casos relatados, sim, pode-se haver, né, alguma disfunção sexual. Por isso que é super importante, quando for fazer o uso dessa medicação, não usar por conta, né? Porque a gente faz exames, claro, a gente avalia o paciente se ele é um candidato para essa medicação. Porém, com o minoxidil, nesse assunto em si, em particular, ele não tem relação com disfunção sexual. Então, nessa questão, o paciente pode ficar tranquilo. Bom, nosso tempo está chegando no final, mas nós temos muitas mensagens aqui dos ouvintes, doutora Imagino. São muitas dúvidas, né? Tem uma delas aqui que está aparecendo com frequência, e eu vou ler a mensagem do Gerson. Ele quer saber se usar muito boné ou chapéu acaba provocando a calvície, causando calvície. Perfeito, isso também é outra dúvida. Ela não é uma causa direta, né, da calvície. O que pode às vezes acontecer é que esse abafamento ou até o próprio trauma ali que um chapéu, um boné pode causar, pode gerar uma inflamação, né? Outra coisa que pode causar também o suor que fica ali às vezes no couro cabeludo abafado, pode piorar uma dermatite seborreica, que é uma caspa, e que são essa inflamação que pode gerar, pode acabar contribuindo para um aumento de uma queda de cabelo. Então não tem problema usar um boné, um chapéu, mas às vezes é bom evitar, né, o uso muito prolongado, muito constante. Vamos dizer assim, deixar o couro cabeludo dar uma respirada, né? Não é uma causa direta ali da calvície, mas tem que ter cuidado às vezes com o excesso do uso. Mais uma última pergunta, faltando 3 minutinhos aqui para as 11 horas da noite, doutora Fernanda. Pessoas negras têm tendência à queda frontal de cabelo, alguma predisposição em relação à melanina? Não exatamente relacionada, tá? A questão da melanina, a questão racial, vamos dizer assim. Existem até algumas doenças de couro cabeludo que podem ter alguma relação, sim, com a questão étnica e racial, mas dizendo, como a gente está falando um pouquinho mais da calvície, ela não teria uma grande diferença entre pessoas brancas ou negras, né? Então, nesse sentido da calvície, não. Talvez para outras doenças de couro cabeludo, mais raras, aí possa ter uma correlação, sim, tá? Tá, mais uma aqui também, que é uma dúvida do Emar. Se aquela baba da folha da babosa ajuda ou é puro mito? O que a senhora queria dizer? Perfeito. Para a alopecia androgenética, né, a calvície, isso acaba sendo um mito, tá? Ela não vai ajudar nesse sentido. A babosa, ela fica mais famosa pela questão de talvez deixar o fio mais bonito, mais brilhoso, mas também você tem que ter cuidado, né, porque ela pode ser irritativa. Então, tem que cuidar com alguns produtos naturais pela questão mesmo de poder irritar o couro cabeludo. Mas para a questão da calvície, ela não seria um tratamento. Em 30 segundos, doutora Fernanda, quando a queda de cabelo ela deixa então de ser normal e passa a ser um sinal de alerta para procurar um dermatologista? Excelente pergunta. A gente tem a nossa queda normal de cabelo, né? Que é essa queda que a gente vê no banho, às vezes um pouquinho na escova, no travesseiro. Então, essa queda é bem variável de pessoa para pessoa. A literatura médica, ela descreve de 60 até 150 fios, né, por dia. Então, o que eu falo para o paciente? Quando é uma queda que tu vê que é a tua do dia a dia, tá? É uma queda normal. Se tu tem a percepção de que aquela queda tá muito aumentada, mais de um mês aumentada e não tem nada melhorando, é a hora de procurar um dermatologista. Então, é muito da questão pessoal, da percepção do paciente de uma alteração do teu normal de queda, tá? Então, para tentar facilitar ali para o paciente entender quando que é a hora de procurar ajuda. Tá certo, doutora Fernanda. Outras coisas, só complementar bem rapidinho. Além da queda, coceira, sensibilidade, dor, sintomas no couro cabeludo, também sinal de alerta. Tem que procurar um profissional.
Exatamente. Obrigada, viu, doutora Fernanda? Vou encerrar aqui com a mensagem do Rodrigo, ó. Ele diz o seguinte, ó, a doutora Fernanda é ótima, graças a ela não precisei fazer transplante capilar, que essa nova medicação ajude mais pacientes. Obrigada, viu, doutora Fernanda? Excelente. Tá, assim esperamos. Vamos aguardar os resultados finais. Boa noite para a senhora. Obrigada, Viviana. Boa noite. Obrigada, a doutora Fernanda, né, que é dermatologista e conversou com a gente um pouquinho sobre essa questão da calvície, da alopécia androgenética, né, que é o nome correto, ou o nome científico, né, da nossa chamada calvície comum. Dermatologista Fernanda Lagares Xavier Pérez, que é membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia. Notícia na hora certa e nós voltamos.